and say, I love you. I love you. Again. I love you. Again. I love you. Again. I love you. Again. Você já assistiu alguma coisa que explodiu sua cabeça por completo? Claro que já. Todo mundo já. Quando eu era criança, o episódio que o Naruto tá na Floresta Negra com Orochimaru fez isso comigo. E eu imagino que muita gente que era mais nova no comecinho de Rick and Morty também passou pela mesma coisa. Mas eu acabei de assistir um negócio que simplesmente distorceu a minha mente. Everything that's happened so far today, I've rehearsed it dozens of times. These exact words in a replica of your home, with an actor playing you. Eu acho que fica melhor sem a luz. Eu acho que ficou até mais charmoso assim, né? Tipo, olha, dirigido pelo J.J. Abrams. Essa série não só se aproveita da linha tênue entre realidade e ficção. Ela distorce formato e narrativa de um jeito que eu não consigo nem pensar em outra coisa famosa pra comparar. And when you gave them access, they secretly made a digital map of your entire home. We then recreated every detail of the space as a physical set. Vamos lá então. O Ensaio. Essa é uma série da HBO que já estava no meu radar por causa do Nathan Fielder, mais conhecido por Nathan For You, que já vai ser muito, muito importante. E também porque um amigo esses dias no bar me ressaltou que essa série era simplesmente espetacular. Aí tipo, ontem saiu a notícia de que ele pilotou um Boeing 737 cheio de passageiros e tripulado pro último episódio da segunda temporada dessa série. Eu precisava de alguma forma entender o que estava rolando. E o que sucedeu isso foi simplesmente uma das minhas maiores experiências consumindo mídia. Tipo quando eu joguei The Last of Us 2 pela primeira vez ou quando eu assisti Sexto Sentido pela primeira vez. E eu precisei pausar todos os projetos que eu tô fazendo aqui no YouTube pra gravar um vídeo e compartilhar isso com vocês. O piloto do ensaio começa desse jeito. A few months ago, Core responded to a vague Craigslist post I put on the internet, sharing a story about a lie he told his bar trivia team over 12 years ago. O Nathan colocou um anúncio no Craigslist, que é tipo um OLX/LinkedIn dos infernos que os gringos têm, que você pode colocar tanto velharias que você tem para vender lá, ou anunciar qualquer tipo de serviço ou coisas mais escusas. Então esse cara aí, que é o Core, mandou um vídeo falando que a coisa mais importante que ele tem na vida dele são as noites de trivia. Aqueles joguinhos que os americanos adoram fazer em bares, de perguntas e respostas, vocês sabem, né? But you did get your game on when you won the NBA's 6th Man of the Year award in 2011. Who are you? Jim, Daryl, your time to shine. Sean Marion. O lance é que assim que ele conheceu esses amigos que ele tem há mais de 10 anos, ele mentiu por se sentir pressionado e nunca falou a verdade. Couldn't make any kind of conversation, and he suddenly said something about pineapple being a member of the citrus family, and My educational situation is a fraud. Ele disse que tinha um mestrado pra essa galera toda pra não se sentir inferiorizado porque era todo mundo ali tão bem sucedido academicamente. E o Nathan chega com essa personalidade que ele tem meio desconfortável, que a gente nunca tem certeza se é genuína ou 100% roteirizada. Ele faz algumas piadas pra quebrar o gelo e então explica pro cara o que é esse serviço que ele oferece. Aí acontece um negócio bem interessante. Ele se apresenta como Nathan Fielder e tem todas essas câmeras, sabe? As pessoas sabem que elas estão em algum tipo de projeto da HBO. E ele fala pra esse cara que ele tinha um programa de TV chamado Nathan For You. I made a show called Nathan For You. Oh, okay. Didn't you say your trivia specialty is television? It is, but shows? there's even a limitation on that. Oh, okay. E isso é muito relevante. Ele não tá tentando fazer o que o Sacha Baron Cohen faz com o Borat e com os outros personagens dele. Not. This suit is black. Pause, not. No, you don't say pause. This suit is black. Que é se colocar numa identidade falsa como a de um palhaço pra incitar as reações mais absurdas e genuínas das pessoas. Ele tá falando a verdade pra esse cara, ele é o Nathan Fielder, conhecido por fazer reality TV de comédia. E se você não conhecia Nathan For You, vamos lá que eu vou te explicar. My name is Nathan Fielder, and I graduated from one of Canada's top business schools with really good grades. O
O Nathan sempre se apresentava para os pequenos negócios como um cara que tinha um diploma de administração de empresas numa ótima faculdade canadense. E promete ajudar esses pequenos empresários a melhorarem os negócios. Na verdade, o que ele faz é sempre sugerir as ideias mais esdrúxulas possíveis enquanto ele navega entre meio às interações interpessoais, que é a base e o tema de todo o trabalho artístico dele. So I hired a teen actor to pose as a student to get the word spreading at a local high school. This is liquor store down the block. It's called Bouquet Plaza Liquor Store, and it sells alcohol to minors. Por exemplo, ele chega numa loja de bebidas que não é igual uma distribuidora aqui no Brasil que vai vender corote pra Bela e Belinha. E nem um boteco que a criança vai e compra 6 Antárticas pro pai dela. Lá tem toda a coisa da fiscalização da identidade, a idade mínima é 21 e os estabelecimentos se fodem realmente se forem pegos vendendo pra menores. Vocês já viram Superbad? I am McLovin. Nesse caso, o Nathan propõe a brilhante ideia pro dono dessa loja, de aproveitar exatamente essa fatia do público e começar a vender álcool para menores de idade. Como os adolescentes só querem essas coisas para poder se gabar pros amigos, você vende a bebida, dá um certificado de posse para esse moleque e tranca num cofre que ele só vai poder pegar depois de fazer 21 anos. The plan? Increase business by selling alcohol to minors. Could be possible, but when you get close to that age, definitely you don't want a voucher that says, oh yes, I own a couple bars of liquor, but where they are. Em outra ocasião, ele chega numa loja de consertos para notebook e joga o problema para oferecer a solução. Qual seria a sua maior preocupação ao consertar algum eletrônico numa dessas lojas? Óbvio que é ter os seus nudes roubados ou vistos por uma pessoa que não deveria estar vendo eles. E qual que é a solução dele? The plan? Put customers at ease by offering the world's first asexual computer repair. O que o autor, diretor e estrela desse programa faz com esse formato maluco de humor é buscar nessas premissas ridículas uma situação onde o cara comum vai se destacar. As interações interpessoais e a forma como ele faz isso é muito peculiar porque o tempo todo o questionamento do que é real e o que é roteirizado já se faz presente nessa série. Um exemplo que vai ser muito bom de eu usar aqui para ter uma margem de comparação é a série Who's America do Sacha Baron Cohen. O Sacha é o cara que fez o Borat, que é um filme que tem uma narrativa extremamente completa e bem redondinha, mas que se molda através de como esse personagem fictício, que todo mundo que interage com ele acha que é de verdade, se sai num mundo real. Na série Who's America, o Sacha também faz essas mesmas coisas, só que eu acho que numa escala muito maior e muito mais perigosa. Go, 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 go! Go! Go, go! USA! USA, motherfucker! Mas sempre com a fachada do palhaço que tá incorporando outro ser para invocar essas reações alheias. O que o Nathan faz vai bem além. Well, this is the perfect replica. I mean, there's not even the funhouse version of it. It looks... Depois dele explicar esse processo pro cara e pra gente, o público, o Nathan vai tentar se entrosar com ele pra tirar umas informações importantes pra deixar tudo o mais fiel possível. O Cor adora noite de trivia, mas faz mais de 10 anos que ele vive uma mentira com esse grupo de amigos. Ele quer falar a verdade, mas ele teme muito as possíveis consequências disso. Ou se a gente for mais específico, talvez ele tenha medo do processo da confissão em si. Aliás, eu acho que qualquer um de nós, depois de se livrar das amarras, da loucura complexa que é esse programa, pode se identificar com esse cara. Interagir com as outras pessoas não é a coisa mais fácil para qualquer um. E se você tá pensando agora que isso grita autismo por parte do Nathan, isso é meio que reconhecido na segunda temporada, quando ele vai num centro especializado e comenta que muita gente enxergou na primeira temporada uma representatividade autista sem igual. O que, segundo ele, nunca foi intenção. Have you ever cheated at trivia? No. A camada extra de tudo, que é o esforço descomunal do Nathan para fazer coisas que parecem pequenas, mas para ele são muito importantes. Por exemplo, eles vão dar uns tiros como hobby por motivos de Estados Unidos, mas o Nathan mandou colocar fechim nas armas para os dois poderem se conectar
sobre o quão ruim ambos eram em atirar. Ele sempre fez essas coisas extremamente minuciosas e desnecessárias, e aqui é tipo extrapolação da extrapolação. Em seguida, ainda tentando deixar o cara mais confortável, os dois estão numa piscina e eles começam a falar de relações amorosas fracassadas. I was married for 3 years. Didn't know that. Is it sad for you? Isso é verdade, ele tá falando da vida pessoal dele com esse cara. E uma pausa agora pra explicar / confessar uma coisa. Quando eu comecei esse vídeo, a ideia seria que eu ia escrever e gravar ele com toda a experiência meio perdida da minha parte em só ter assistido o primeiro episódio, o piloto. Mas como eu não tenho mais 20 anos e não consigo ficar virando a madrugada fazendo vídeo pro YouTube por mais que eu queira, eu demorei alguns dias a mais pra completar esse vídeo e vocês podem reparar isso porque eu fiquei trocando de camisa e casaco esse tempo todo. E felizmente ou infelizmente acabei vendo a série toda. E gente, eu não vou falar de forma aprofundada sobre os outros episódios por 2 motivos. Primeiro que isso seria quase impossível e esse vídeo viraria somente um resumo ruim dessa série, que é uma daquelas coisas que você precisa experimentar e vivenciar por você mesmo. E eu jamais gostaria de fazer um resumo disso. E segundo, é algo que eu entendi que talvez seria bom se vocês soubessem, até dê vontade de assistir a série ainda mais. Além de, principalmente na primeira temporada, existir uma história maior se criando, que é sobre o próprio Nathan, tipo, ele com ele mesmo, que tá completamente enrolado nessas camadas de ironia e pós-ironia, ficção e documentário. Eu passei a enxergar o primeiro episódio, que é esse que a gente tá falando esse tempo todo, de uma forma diferente que é mais genial ainda do que eu imaginava. O piloto, sobre esse cara que quer confessar pros amigos sobre o diploma dele não existir, além de ser um tutorial pra gente poder entender o resto da série, é um ensaio pra gente. Porque se ele já começasse a desenvolver os temas e escancarar os próprios medos, sentimentos e valores como uma pessoa da forma como ele faz, ia ser extremamente complicado de interpretar e absorver por conta do telespectador. Então, depois desse vídeo, na moral, vá assistir o ensaio. E HBO, eu já fiz vídeo sobre Sopranos, tem esse daqui, eu vou fazer um sobre The Last of Us. É só me mandar um e-mail que a gente conversa e eu faço um vídeo que eu tô guardando muito legal sobre White Lotus. Do you know these gays? Do you know these gays? Gay. Por um patrocínio tão apropriado para esse canal. E perdão agora pelo merchan de verdade, porque essa coisa da HBO era só uma piadinha esperançosa. Se você curte meu trabalho aqui no YouTube, além de deixar um like e se inscrever, eu gostaria muito que você considerasse comprar o meu livrinho novo. Os livros que eu não terminei é uma coletânea de ensaios sobre escrita com várias histórias que eu acabei não publicando, e eu falo sobre todas elas e sobre o processo de escrita, então se você se interessa, é só mandar uma DM pra mim no Instagram, ou no Twitter, ou me mandar um e-mail e tudo isso vai estar na descrição. Esse livro é o mais barato entre as minhas publicações, ele é R$50, tem frete grátis para todo o Brasil, todas as cópias são autografadas e o pagamento é via Pix e o envio é via Correios. Novamente, para comprar é só mandar uma DM pra mim no Instagram, no Twitter, ou um e-mail, tá tudo na descrição. E é isso, muito obrigado pra quem me apoia aqui, eu vou poder comprar muito Whiskas pra Lilica. E ok, às vezes eu sinto que eu perco um pouquinho o fio da meada. O ponto que eu queria passar é que eu tinha um entendimento específico desse episódio que a gente tá destrinchando. Mas depois de ver o resto da série, eu entendi que esse projeto todo era muito maior e mais único e vários outros adjetivos que não me vêm agora pra descrever o ensaio. E no episódio em si, o Nathan e o Cor estavam na piscina, com o Nathan tentando fazer o cara se abrir, tudo na intenção de deixar o ensaio, esse projeto, o mais fiel à realidade o possível. But my roommates definitely, you know, like, hey, I'm running late, like, but maybe found a payphone, maybe, but like at time, like the plane started plunging, so like after that, like I still get kind of nervous. E aí, como a gente já viu, o Nathan faz uma cópia exata do bar que ele tinha marcado um encontro com essa amiga dele, até os mínimos detalhes. This chair is an exact. These wow. rips. Yeah, and that even that's exactly the way it is. You see that balloon there? That's in the real bar. Wow. E eles começam a desenhar e desenvolver várias estratégias para os vários caminhos que essa conversa poderia tomar. E aí a gente tem o Nathan com o MacBook nessa bandeja fazendo um PowerPoint estilo desmistificando com todas as ramificações possíveis, tudo pro Cor estar preparado para essa conversa até os dentes. Really messed up. For years we were trying to help you get a job because you said you had a master's degree and that was all bullshit.
Depois de desenvolver bem como ele gostaria de contar a verdade, eles chegam no outro problema que era meio que inesperado. O cara se importa tanto com essa coisa da noite de trivia que depois de não saber a resposta de uma pergunta no ensaio, ele não conseguiu focar em mais nada e começou até a pensar em dar pra trás, o que seria um grande problema pro Nathan. Would involve some sort of cheating, and that would be unethical. But maybe it's more unethical to leave things to chance when there's something you could have done. E é óbvio que o Nathan foi fantasiado com uma história desnecessariamente complexa e convenceu o cara que ia apresentar a noite de trivias nesse bar de gravar todas as perguntas antecipadamente. But making sure Core knew the answers would be its own challenge. I knew that cheating at trivia was something Core doesn't tango with. Have you ever cheated at trivia? No. Nesse momento eu tinha certeza do que ele ia fazer. É claro que ele ia dar um jeito de fazer um Inception pra esse cara ter todas as respostas sem perceber. E é evidente que ele ia fazer isso de uma forma muito engraçada. Por exemplo, a senha do estúdio era o ano da Revolução Francesa e ele cria uma cena de crime falso só pro policial poder mandar essa. Deu uma leve crise de rinite aqui, mas enfim. Eles treinam e desenvolvem uma espécie de estratégia que envolve pedir uma pizza pra fazer ela comer e calar a boca um pouco porque... blá 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 blá. But unlike real life, in here, you can always hit the reset button and start over. It was the one place on Earth you couldn't fail. Chega o grande dia e a gente já tem o primeiro problema. A mesa dele tá ocupada, mas é claro que eles tinham ensaiado para se preparar para esse cenário. My grandmother died of brain cancer recently, and this terrible thing. This table here is like a sentimental thing. Isso me faz pensar um pouco sobre o que eu disse mais cedo, sobre questionar o que é real e o que não é real nessa série. Estatisticamente é muito improvável que o cara que tava nessa mesa tivesse uma avó que tivesse passado pela mesma coisa que a mentira do Core tivesse falado, que era um câncer no cérebro. Então, essas pessoas são contratadas. Mas, e o próprio Core? Ele é um ator também? Meus anos de 90 Dias pra Casar e Catfish me fazem gostar de pensar que eu sei quando alguém tá atuando e fingindo num reality TV. Mas tem outra conversa que a gente pode ter, a de que, tipo, mesmo que as pessoas não estejam atuando o roteiro do Nathan, isso não quer dizer que elas estejam sendo elas mesmas. Ninguém vai conseguir ser 100% natural com câmeras filmando o que ela faz e fala. E isso é o que acontece com o Core quando ele finalmente chega nessa noite tão importante. Mesmo ganhando o quiz graças ao Inception que o Nathan fez nele, ele ainda começa a ficar meio travadinho e repensar tudo e olhar pras câmeras e ficar nervoso. It was the perfect opportunity to begin his confession, but for some reason, he wasn't doing it. Mas seguindo a jornada do herói, o nosso humano Core consegue juntar coragem e falar a verdade para a amiga dele. Mais do que isso, ele planejava somente falar a coisa de não ter diploma e cortar o assunto, seguir em frente e nunca mais mencionar isso. O que aconteceu foi que ele passou quase 2 horas falando sobre coisas que ele jamais imaginaria se abrir para essa mesma amiga. And my father used the situation where he said the child support could be for my college education, for me and my sister. Wow. Tudo se fecha de um jeito que o Nathan filma como se essa fosse uma história de amor. Não importa se eles vão ou não vão ficar juntos. Mas ele leva ela no set e, é óbvio, a gente tá vendo o rosto dela, isso significa que ela assinou um contrato do liberando a imagem. Então ele falou a verdade sobre tudo, até sobre o próprio ensaio. E o final, cara, a piece of resistance. Ele chama o Core pra bater um último papo e os dois estão muito felizes porque correu tudo melhor ainda do que eles esperavam. Mas o Nathan precisa confessar algo. Ele fez o Core trapacear, mesmo que com intenções boas de manter ele focado na missão. E ele tira isso do peito e a gente tá ansioso esperando pra ver a reação que o Core vai ter, mas quando a câmera corta de volta... You're an awful person. Eu confesso que a primeira vez que eu assisti isso, eu tava ultra mega chapado e o meu queixo veio no chão. Ele recebe essa reação mega negativa por parte do ator que tá lendo um roteiro que ele mesmo escreveu. Porque é pra gente interpretar que ele tem medo de que essa seria a reação do Core verdadeiro. Começa então a se desenvolver a cena e tá tocando aquela música do Willy Wonka psicopata do filme original. I think you're a great guy. You're a great person. Come with me
And you'll be in a world of pure imagination. O Nathan Fielder é um talento e uma mente geracional. O que eu quero dizer com isso é que se o Andy Kaufman tivesse um orçamento da HBO, eu não sei se ele faria algo melhor do que isso. E se você não sabe quem é Andy Kaufman, eu recomendo ou o filme do Jim Carrey ou o gibi do Box Brown, porque esse vídeo já tá grande o suficiente. O sentimento que eu tenho é que tudo isso é ao mesmo tempo mais falso e mais real do que parece. Tem muita coisa que é cuidadosamente manuseada para seguir os caminhos que vão engrandecer a narrativa. Mas também tem muita coisa sobre o próprio Nathan que é muito fácil desconsiderar quando se trata de algo tão meta, irônico e surrealista. Falando em outro cara chamado Kaufman, que não tem nada a ver com Andy, a gente tem um filme escrito pelo Charlie Kaufman que se chama Adaptação, e é estrelado pelo Nicolas Cage interpretando o próprio roteirista. O Nicolas Cage, que está interpretando uma versão levemente exagerada do Charlie Kaufman, que é o roteirista desse filme. No filme tá numa palestra sobre roteiro e pergunta pro palestrante se tem como escrever uma história onde não haja um grande conflito, onde as pessoas não desejem coisas impossíveis e onde nada de extraordinário esteja acontecendo. E eu tenho pra mim que isso é uma coisa extremamente difícil de se fazer e poucas pessoas conseguem. Criar uma obra extraordinária, provocativa, inteligente, revolucionária, partindo de um ponto extremamente comum. Nessa situação, um cara que é obcecado por relações interpessoais, que está oferecendo um serviço para uma pessoa treinar uma coisa que para muita gente é extremamente fácil, a interação social. Mas o que é simples para muitas pessoas é extremamente difícil para outras. E eu sinto no meu coração que esse é o tema dessa série, é o Nathan Fielder extremamente obcecado e interessado por como as pessoas conseguem interagir entre elas com facilidade e outras pessoas têm tanta dificuldade. Pode ser que não seja nada disso e eu esteja completamente perdido nas analogias e no subtexto, mas essa é a beleza da arte. De alguma forma, a gente consegue moldar a realidade até ela ficar de um jeito que a gente pensa que consegue lidar. I love you. Again. I love you. Again. You have tears in your eyes. Oh, really? Yeah.